eu sou a Vivian Castanheda, host do Compartilha Cast. Aqui você vai encontrar diversas histórias, sempre te inspirando a extrair o que você tem de melhor. Às vezes também recalcular a sua rota, então vem comigo, bora compartilhar. Eu te peço, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha para que esse assunto, esse episódio possa chegar em mais pessoas. A minha convidada de hoje, ela é a 4ª geração de cafeicultores do sul de Minas Gerais. Gente, se vocês sentissem o cheiro que está esse estúdio, vocês iam enlouquecer. A gente vai falar sobre café, vocês já perceberam, né? Ela é sócia da 15 Coffee Company, é assim que a gente fala? Isso, 15 Coffee Company. 15 Coffee Company, cafeteria, torrefação e escolas de café especial em Sorocaba, que fica no interior de São Paulo. Além do trabalho no mercado interno, ela também atua no mercado externo, levando cafés verdes para comercialização na Europa. Seja muito bem-vinda, Aline! Muito obrigada! Compartilha Cast! Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o teu convite e poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Ai, que gostoso! Gente, eu conheci a Aline quando a gente fez o Empretec em 2016. Quase 10 anos já se passaram, tudo bem, 8 anos se passaram. E a gente está tendo esse reencontro aqui. Ela vai me contar toda a história, toda a transformação da vida dela, da carreira. Então, Aline, já quero começar te perguntando, depois do Empretec, né? Como que foi toda essa transformação? Eu lembro que lá a gente não falava muito, né, sobre a questão particular. Eu quero saber como que tudo começou, você agora com café, ou já era antes? Conte-me tudo, não me esconda nada. Foi uma transição muito criteriosa, digamos assim. O Empretec fez parte e foi uma mola propulsora muito importante para essa virada de chave. E eu acho que muito mais para o nosso autoconhecimento, né, como empreendedor, e tentar entender aonde estávamos nós naquele momento de mudança de vida. Várias pessoas que estavam ali já tinham uma carreira, já tinham um empreendimento, mas muitas pessoas estavam começando. Eu estava começando, estava me preparando para fazer a transição de carreira, então eu estava prestes a pedir demissão do meu antigo emprego para empreender. Na época, o café estava ali guardado, ele estava sendo trabalhado, mas não era o foco principal. E ele foi muito... Essa mudança para o café foi muito complexa, porque como de uma certa forma existe toda a minha família já trabalhando com café e toda uma ideia de voltar a trabalhar com a família, que de uma certa forma nem sempre é tão simples assim, então eu resisti um pouco, sabe? Por isso que no primeiro momento de empreendimento eu não fui direto para o café, mas já tinha começado a fazer cursos, já estava entendendo o que estava acontecendo no cenário, para que no momento oportuno, que eu me julgasse preparada, pudesse realmente fazer essa transição direto para o café. Então, no primeiro momento, no Empretec não era o foco, mas me ajudou muito no momento que eu falei, agora é a hora de eu realmente resgatar aí minhas raízes e mergulhar nesse universo. E daí você, então, começou com café, quando, como, conta pra mim, né? E como que é hoje, né, trabalhar diretamente com café, contando que você falou que agora também atua levando até pra Europa. Isso, nossa. Eu conheci o café de especialidade, né, o café especial, que é um outro perfil de café, diferente dos cafés tradicionais, os extra fortes, os cafés do mercado, que usualmente se toma nas casas dos brasileiros. É uma categoria de café diferente. E eu comecei a frequentar várias cafeterias, várias torrefadoras e entender que aquele universo que estava sendo monetizado e muito bem monetizado não chegava para quem estava lá na ponta do campo. Então, eu ia para a fazenda, ia para a minha cidade e eu não ouvia ninguém falar sobre isso. E aqui eu já ouvia falar dos ágios que se pagava por um café de qualidade superior, para o café de especialidade, né? Então, eu já comecei a entender que ali tinha uma oportunidade de negócio. E eu falei, bom, estou estudando, estou fazendo vários cursos, estou entendendo o que está acontecendo aqui, eu vou voltar. Vou bater na porta do meu pai e falar, bora, vamos começar a vender café para esse pessoal que está querendo comprar. Só que não foi muito boa a receptividade que eu recebi do meu pai. Ah, é?
Porque, na verdade, para eles que estão lá, de uma certa forma, é um demérito quando a gente volta, né? Mesmo sem entender o que estava acontecendo aqui. E aí eu expus para ele, falei, ó, existe um universo que se ganha muito dinheiro, tem gente que está conseguindo vender o café com valor muito melhor do que a gente está vendendo aqui, então a gente tem que focar na qualidade, focar em mercados alternativos de comercialização e bora. Também tem toda uma questão de mudança de pós-colheita, que então todo o nosso processo que a gente faz para secar o café, quando a gente está no período da colheita, a gente precisa se adequar para a gente conseguir fazer grãos, produzir grãos de qualidade. Então, de uma certa forma, exige algumas mudanças no nosso workflow de processo na fazenda. Então, isso cria uma certa resistência. Num primeiro momento, né, foi super resistente, depois as coisas foram se organizando, né? Eu comprei uma área também, porque daí nessa minha área eu me sentia e me sinto muito mais à vontade para fazer meus experimentos, para fazer tudo que eu quero fazer de diferente. E aí ele, né, ele visualiza e olha e fala, pô, legal, então vamos replicar por uma quantidade maior. Então foi esse foi o início, assim. Digamos que foi um pouco conflituoso. Foi um pouco conflituoso, mas eu acho que é normal, todo mundo que empreende, de uma certa forma, tem um universo familiar, né? No modelo do empreendimento, sofre algumas resistências às mudanças e tudo mais, mas quando a gente está capacitado, quando a gente corre atrás e mostra o que tem de novo e as oportunidades, eles abraçam. Então, foi meio que isso, assim. É porque ele estava acostumado, né, Aline, com o que ele já fazia e que estava dando certo, daí chega você que fala, não, que tal a gente também experimentar esse novo formato? Ele vai falar, por que eu vou para esse novo formato se esse formato que eu já estou fazendo está funcionando? Então, por isso que você tem que provar para ele que esse caminho também tem uma grande oportunidade que pode ser até maior do que ele já vinha fazendo, Exato, né? Exatamente. E foi bem isso, assim, no primeiro ano ainda não, eu não tinha a minha área lá, então foi com o café dele, foi o primeiro ano que a gente exportou direto, então a gente mapeou a qualidade daquela colheita, lotes que deram perfis sensoriais de bebida bem diferentes, bem exóticos, e a gente conseguiu exportar para a Alemanha e para o Canadá. Então, um café que na Bolsa de Valores, na commodity da época, a saca de 60 quilos estava em torno de R$600, R$700, a gente vendeu a 1.500. Então, assim, já tivemos uma visualização. Não, os olhos dele cresceu muito. De forma concreta, pô, tem resultado. Então, bora deixar explorar os processos muito bem mais organizados para a gente conseguir explorar. E daí ele falou, opa, peraí, agora a Aline tá trazendo um caminho que eu não tava enxergando. Exato. E daí você começou ali, então, com todo o seu know-how do que você trabalhava também, que você trouxe toda essa bagagem, e daí você começou a construir esse caminho para então fazer isso que você faz, né? De vender café de qualidade. Você comentou, Aline, no começo, que o café que hoje a gente compra no supermercado, né, que está acostumado o brasileiro tomar na sua casa, é diferente desse que hoje você está exportando e diferente desse novo mercado que você vem trabalhando. Isso. Os perfis a gente chama de commodities, né? Que são os grandes volumes. O Brasil é o maior produtor e maior exportador de café desde 1838. Então, assim, a gente produz volume, a gente abastece praticamente 1/3 do mundo café brasileiro, e hoje a gente vem com um portfólio, o Brasil vem forte com um portfólio de cafés de qualidade, porque quando se falava de café de qualidade, sempre países da América Central, Colômbia, da América do Sul, Etiópia, Quênia, países da África, o café é originário da Etiópia. Então, assim, o Brasil sempre ficou muito escondido em termos de qualidade de bebida, de cafés com perfis diferentes. Mas a gente vem provando para o mundo que a gente está trazendo cada vez mais qualidade para as xícaras de café. Então, os cafés no mercado, basicamente, o extra forte, o tradicional, são cafés de baixa qualidade. São cafés que a matéria-prima não tem uma qualidade de grãos íntegros, grãos livres de doença, de tamanhos de grãos mesmo, né? Que são grãos quebradinhos, que sofreram ataque de inseto. Então, de uma certa forma, essa é a matéria-prima que vai para os cafés mais básicos. E aí a grande indústria torra esse café muito escuro
e moe muito fininho. Então, a gente não consegue bem ver o que está ali dentro. É lógico que tudo que está dentro desses cafés que estão dentro desses pacotinhos que estão na gôndola são cafés, certo? Mas a gente sabe também que existem várias marcas e o MAPA, o Ministério da Agricultura, vem fazendo uma fiscalização muito intensiva, porque vem retirando do mercado marcas que colocam fraudam café com outros itens que não são café. Tipo o próprio galho? Tipo galho, vai casquinha, fralda com outro tipo de cereal. Então, é muito complexo o que está acontecendo. Mas existe uma legislação que é muito dura para esse perfil de café, para o perfil de café da indústria de um modo geral. Então, de uma certa forma, existem os controles que devem ser feitos. A gente sabe que também tem marcas que fraudam, e é por isso que hoje, de forma ostensiva, o MAPA vem trabalhando para que não vá para o mercado, porque isso traz problema de saúde, né? Isso é um problema. Mas a categoria de café de especialidade, né, que é o café especial, traz só o café. Então, assim, além de só ter café, que é o que deveria ter, né, nos pacotes de um modo geral, traz os cafés íntegros, os cafés que não sofreram nenhum dano na sua estrutura, na estrutura do grão. Então, além de ter toda essa questão de garantia de qualidade, de sanidade mesmo, né, sanitária, tem toda uma questão de perfil de bebida. Aí a gente fala meio que parecido com o vinho, com o universo do vinho. Então, para o vinho, o que a uva tem de terroir, né, onde ela cresceu, qual que é o microclima, a gente também tem. Então, qual que é o microclima de um café produzido no Espírito Santo, nas montanhas do Espírito Santo, nas montanhas de Minas, na Alta Mogiana. Então, toda essa conformação de solo, regime de chuva, a variedade, no vinho tem as diferenças de uva, no café também. Cada planta tem um perfil, um potencial de bebida. Aí o produtor vai lá, colhe esse café, faz um processo de pós-colheita para preservar ou para melhorar a qualidade dessa bebida. Aí o mestre de torra, que é o cara que vai torrar, é o profissional capacitado para trazer todos os atributos positivos originários do grão. E aí, a gente chega no grão de café, que o barista nas cafeterias, a gente não pode esquecer que tem uma rede imensa, né, de vários elos da cadeia, e termina com o barista, que é o profissional que está na cafeteria fazendo o café, usando técnicas, usando métodos de preparo, moagens diferentes, temperaturas de água diferentes. Então, é um universo incrível, assim, e que entrega qualidade, entrega principalmente história de produtor, história das pessoas envolvidas na cadeia e o impacto social de quem está lá na roça. Porque impacta quem está lá. Muito. E é muito apaixonante, né? Muito. Nossa, que delícia. Olha, se vocês pudessem sentir esse cheiro, esse aroma que tem esse café, tô com vontade de comer ele aqui assim. Você sabe que eu nunca... Bom, no passado, eu não era aquela fã de café, aquela que tinha a jarra de café e tomava. Eu não tinha essa... Eu não fazia isso. Na minha casa, a gente tomava muito café com leite. E era assim, só no café da manhã e tal. Passados-se os anos, Aline, a minha mãe ela teve uma doença rara. E eu, pesquisando mais sobre a doença, eu descobri que o café era um dos benefícios para que as pessoas pudessem não ter esse tipo de doença que ela teve. Mas teria que ser café de verdade e café, lógico, sem açúcar. Sim. E aí, assim, o que é o café de verdade que a gente tava falando, né? Não o café que você compra ali no supermercado, era o café que era moído na hora, porque ali tinha as propriedades e as características que ajudavam a prevenir essa doença. Olha só. E daí, eu passei a me apaixonar por café. Porque daí, eu comecei a tomar café de verdade, que é aquele que você sente o gosto, o aroma, o sabor, a nota, tudo isso diferente. E eu comecei, então, hoje, lá em casa, como só eu tomo, meu marido não toma, eu compro sempre assim, café especial. Eu não compro
outro tipo de café. Então já é consumidora. Então eu já sou consumidora e eu ganhei esse presente maravilhoso. Eu não vejo a hora de chegar em casa para poder fazer e provar. A gente até ia tomar aqui, mas por conta de toda a correria a gente acabou não conseguindo. Então eu sou muito grata, né, por ter ganhado esse presente. A gente aqui. fica feliz. E saber que então eu tô no caminho certo de entender que o café é mais do que só o dia a dia ali de um cafezinho, tem histórias, tem muitas características. Eu descobri que tomar banho de café ajuda a limpar a energia. Olha só, isso coisas. Eu já não sabia. Eu sou jovem mística, então eu adoro essas coisas, adoro os banhos e tal. Eu não sabia do banho do café. Então você pega o café, o pó, né, que depois que você fez ali o seu café, além de esfoliar, a pele fica tão maravilhosa e macia, você limpa toda a energia que estava ali retida, e daí faz, né, uma limpeza maravilhosa, você se sente até mais leve. Então experimenta e depois você me conta. Eu vou querer experimentar, certeza. Deixa eu aproveitar e já engatar, olha, até falei errado, engatar uma pergunta. Quais foram os seus principais desafios, Aline? De tudo isso que você veio, além, né, de ter que mostrar para o seu pai, de todo o conhecimento que você tinha, mas trazendo para o empreendedorismo, você, mulher, né, começando até um pouco depois que seu pai, você não começou desde de sempre, né? Quais foram esses principais desafios que você teve hoje e está tendo, né, empreendendo? Eu acho que o maior desafio, de uma certa forma, é conciliar o antigo com o novo. Continua sendo, né? Porque a cafeicultura, ela é um movimento que existe no Brasil há muito tempo. Na minha família, eu sou a 4ª geração, então tem aí meu bisavô, a minha bisavó, que aí nós mulheres somos apagadas da história, né? Eu nunca ouvi falar da minha bisavó, então eu sempre ouvi falar, seu bisavô, mas meu bisavô faleceu cedo, meu pai era jovem. Quem continuou a cultura do café na minha família foi a minha bisavó. E a minha tia-avó que morava com ela, que era solteira. Então, assim, a gente, até nesse quesito, as mulheres, né? O protagonismo das mulheres, a gente, historicamente, é apagado das histórias das famílias, dando muito mais evidência aos homens, mas as mulheres construíram coisas importantes. Então, e eu, sempre que eu dava entrevista, o que eu falava, eu sou a primeira mulher cafeicultora da minha família, eu sou a primeira mulher, mas eu não sou. E eu fico muito feliz disso, assim. Então, existe a dificuldade, de um modo geral, dessa sinergia, né? Porque hoje existem muitos processos e cada vez mais as universidades, os institutos de pesquisa estão estudando muitas coisas sobre tecnologia no pós-colheita, fermentações e tudo, e fazer essa junção de colocar o que está sendo, o que tem de novo, com uma estrutura mais antiga, com os investimentos que precisam ser feitos. Então, eu vejo isso como um desafio, mas de uma certa forma é um desafio positivo, porque nada melhor do que você alinhar toda uma história e um legado, né? Com coisas novas e inovadoras que estão fazendo o nosso novo universo evoluir, caminhar. Então, eu acho que esse é um desafio. Em termos de ser mulher nesse universo, eu já vinha de um universo muito masculino, eu sou engenheira de telecomunicações, então antes de empreender na minha transição, eu trabalhava numa emissora de TV, na parte de projetos. Então, de uma certa forma, eu já vinha de um universo masculino, estava acostumada até, assim. Então, eu não senti muito essa coisa de... Até pelo contrário, assim, eu acho que eu cheguei com muita informação, eu cheguei bem informada, então isso me ajudou na minha caminhada, então eu não tive muita resistência. Mas talvez essa questão de conciliar e colocar em sinergia o antigo com o novo é complexo, assim, porque demanda investimento, demanda planejamento, né? E aí, como um empreendedor, a gente tem que pensar sempre nas metas, né? Quem é empreteco sabe que meta está em primeiro lugar e trabalhar o planejamento para correr atrás de executar. Então, é isso, assim, é um desafio. E é interessante isso, porque eu gravei agora um outro episódio onde a gente falou sobre planejamento, não chegamos a falar sobre metas, mas
o quanto eu vejo que muitos empreendedores, né, empresários, ainda não se planejam e vão deixando a vida se levar, deixando a vida levar. E as coisas, assim, chega um momento que tudo bem, vai dando certo, mas você concorda comigo que se tivesse planejado, poderia, assim, ter um resultado muito maior? Nossa, com certeza. Eu amo planejamento, eu acho planejamento fundamental, adoro fazer, me dou muito bem, e inclusive com tudo. Eu acho que até é uma característica de quem é de exatas. Eu não sei se quem é de exatas adquiriu isso porque estudou exatas ou já tinha isso e foi estudar exatas, mas porque é uma característica que eu visualizo em muitas pessoas dessa área. E para mim tem que ter, não dá para dar tiro no escuro. E eu acho que os crescimentos, quando você trabalha com planejamento, eles são orgânicos, né? Então, as coisas vão acontecendo de forma orgânica. Comigo, é um exemplo disso, assim. Então, eu comecei pensando na questão da fazenda, de produzir grãos e de vender esses grãos verdes para outras torrefações e para outros lugares do mundo. E nesse meio do caminho, dentro de todos os modelos do meu planejamento, apareceu uma cafeteria, apareceu uma torrefação. Então, essa oportunidade de investir aonde eu consiga manufaturar o grão e vender ele com maior valor agregado, esses passos estavam dentro do meu planejamento. Eles aconteceram, né? Então, de forma muito orgânica, de forma planejada, para acontecer com um pé no chão e que a gente não tenha percalço. Porque no mundo do empreendedorismo, o que a gente mais tem é desafios e barreiras para superar, né? Fora todos os outros que a gente não precisa citar agora fora nesse episódio. Exatamente, fora os outros, o Estado que atrapalha, os impostos que são gigantescos e complexos, né? Toda essa cadeia para nós empreendedores, isso é muito complexo. Parece que você tem que fazer estudar tudo de novo, né? De coisas que você nem imaginou que existia. Quando a gente vem de um mundo corporativo e a gente, no meu caso, que atuava numa parte técnica, né? Tinha essa outra parte burocrática, não tinha expertise. Então, é desafiador. Então, hoje, além de você ter que pensar no produto, de planejar todo o processo, você ainda tem que pensar como que o seu grão vai chegar, qual o imposto que você tem que pagar, Exato. Como que vai chegar na ponta, para quem que você vai oferecer, todos os custos. Isso. Então, é um baita de um trabalho, né? É um baita de um trabalho, mas é muito recompensador, assim. Eu tô muito, muito feliz de trabalhar com uma coisa que me dá tanta satisfação e realmente eu escolhi o caminho certo, assim. E que brilha os seus olhos que eu vejo hoje. Eu lembro que a gente não se vê faz algum tempo, mas eu lembro muito, né? Principalmente porque eu acho que ficou muito marcante algumas pessoas que participaram ali do projeto com a gente. Então, o quanto eu te vejo hoje mais cheia de energia, com os seus olhos brilhando muito mais do que foi naquele momento. E o que você acredita que poderia ser diferente para o seu processo, que poderia te ajudar hoje a empreender e ter mais resultados ali? Eu acho que nada é melhor do que informação e conhecimento. Então, eu acho que se eu tivesse começado a estudar antes, eu acho que se eu tivesse acompanhado todo esse processo das mudanças de hábito de consumo antes, quando eu morei fora, que lá fora, lá na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, são lugares onde o tipo de produto que eu atuo, né, na cadeia do café, que é o café de especialidade, lá estava muito mais desenvolvido. Então, acho que eu perdi esse gap, que eu poderia ter aproveitado e desbravado e ido nos lugares e aprendido, porque aqui a gente não tinha informação sobre esse novo universo. Então, chegou um pouquinho mais tarde no Brasil, até porque quando a gente fala de mudança de hábito de consumo, a gente fala também de poder aquisitivo. Né? Então, o quilo de um café, de café especial, de um café de especialidade, é diferente do café que está na prateleira do mercado, por vários motivos. Porque a matéria-prima é diferente, o processo que o produtor usou na fazenda é diferente, então o quanto ele gastou para produzir, o quanto que sobrou daquele lote imenso, o que sobra do café com a melhor qualidade é uma porcentagem menor.
O restante vai para as grandes indústrias, que são os cafés de menor qualidade. E aí tudo isso acaba encarecendo, obviamente, e quando chega na gôndola para o consumidor tem que estar disponível para comprar, ele tem que ter poder aquisitivo de compra. Porque senão ele vai falar, não, mas e além do mais, dentro do universo do café, não se tem conhecimento. Então, as pessoas não sabem a diferença. Então, tudo é café. Então, por que esse custa R$45, 250 gramas, e esse custa 20, meio quilo? Então, assim, não existe milagre. Então, tem uma diferença, mas essa diferença é desconhecida pelo público. Então, eu acho que se eu tivesse me antecipado, né, eu tinha tido um entendimento muito melhor e começado antes. Eu acho que eu tinha dado esse pontapé inicial muito antes, assim. E o que você acredita que essa tecnologia, né, e agora o conhecimento mais fácil para a gente, né, porque demorou e agora a gente está com inteligências que pode nos proporcionar essa rapidez, pode te ajudar e pode ajudar o seu trabalho? Mas de diversas formas, né? Eu acho que o primeiro deles é quando o consumidor tem acesso à informação. Então, quando o consumidor pega um celular e vê que existem vários métodos de preparo, que existem campeonatos, que existem perfis de bebida diferente, o consumidor ele vai se autoeducando. E a pandemia, as pessoas em casa, houve esse crescimento de quantidade de influencers de café. Então, muita gente falando de café, fazendo café em casa. E então, a informação chega. E quando a informação chega, fica mais fácil. Aí não é uma Aline, aí não é várias outras Alines que são donos de cafeteria, de torrefação, que são produtores de café especial, falando individualmente. Então, chega para muito mais pessoas. Então, a tecnologia ela ajuda a disseminar a informação. E isso, pra gente, tanto a informação... Aí também tem o outro lado, né? Tem várias informações equivocadas, mas, de uma certa forma, é positivo, sim. Quem quer informação fidedigna, dá para encontrar na internet e ajuda a pessoa a consumir melhor, a consumir de forma... né, gastar o dinheiro dela num produto que realmente tem qualidade, que realmente vale a pena ser consumido e não interfere na saúde. Total. Nossa, que delícia! E quanto aprendizado aqui que você me trouxe em tão pouco tempo, né? Quero aprender muito mais. Eu já tenho te acompanhado nas redes, né? Já vinha te acompanhando desde quando a gente se conheceu. E estou muito apaixonada e muito feliz com esse trabalho que você vem desenvolvendo. Parabéns por tudo isso e obrigada por todos esses ensinamentos que você e toda a sua equipe aí tem nos ajudado. Porque eu entendo que quanto mais informação boa, mais o nosso coração fica quentinho, né? Compartilhar, né? A gente tem que compartilha cast. Poxa, nada melhor que compartilhar. Informação só pra gente não vale de nada. A gente tem que disseminar. E eu vou compartilhar com vocês tomando um cafezinho já. E assim, depois eu vou dar todas as minhas... Não vou dizer minhas notas, porque quem sou eu para dar nota, mas vou falar, Aline, eu gostei, eu acho que ele tem um gosto de... Eu já vi que tem um lado do chocolate, Isso. que eu vi que tá escrito ali. O cheiro... eu não quero nem falar para vocês, porque o cheiro aqui tá me matando. E se você já é consumidora de café de especialidade, você já pode fazer umas receitinhas, já vai mudar alguma coisa na receita, aí vai adequando ao jeito que você gosta, e daí você me fala qual que foi a sua receita, o que você usou de artifício para fazer o meu café. Vou ficar feliz em saber. Tá bom, eu vou fazer mesmo. Eu tenho cada vez mais aprimorado, então eu tenho aquela minha máquina que moe o grão, eu tenho aquela que moe na hora, assim, a menorzinha. Sim. Eu tenho a que é automática, daí eu tenho a balancinha. Eu tenho mas nossa, é coffee lover total. Nem tanto, mas para mim, tomar café, eu não sou aquela que toma café o dia inteiro. Eu tomo 1 ou 2 vezes por dia, mas tem que ter, assim, aquele momento, que é o momento que às vezes eu falo... Minha cabeça tá cheia, eu preciso de um café. Daí eu falo, nossa, obrigada. Era tudo que eu precisava, era um café. É um ritual, né? E uma das coisas que eu falo bastante, e aí muitas pessoas me perguntam, e às vezes eu paro para refletir também. Dentro desse universo, você sabe bem disso, existem um monte de equipamentos, e aí tem as balanças, os métodos de preparo, né? É uma coisa que às vezes a gente para e pensa, será que isso tudo, até pensando numa questão de consumo, né? Será que isso tudo não é supérfluo?
Mas quando eu paro e penso, falo, não, tudo isso que está aí, além, lógico, de uma excelente xícara, né, de uma entrega de uma excelente xícara, tem um impacto na vida das pessoas, porque cada vez que as pessoas, que o consumidor se apaixona pelo universo do café, ele quer saber quem é o produtor do café que ele consome, ele vai buscar informação de lugares que fazem trabalhos verdadeiros e trabalhos sérios. Isso impacta muito quem está lá na fazenda, quem está lá na roça e que não imagina que tem todo esse universo dos campeonatos, dos métodos de preparo, das coisas, mas chega neles, sabe? Então acaba chegando nas pessoas que estão na roça. Então, isso é muito bom. Então, se eu pudesse dar uma dica para quem está em casa, né, para quem está assistindo a gente, se vocês forem comprar café especial, perguntem quem é o produtor, quem torrou esse café, porque assim a gente fomenta as empresas a fazerem trabalhos sérios de compra direta, de diminuir intermediário, e é um impacto social gigantesco. Vocês não têm ideia a felicidade de um produtor em estar estampado o nome dele em uma embalagem, ele ter o contato, né, o consumidor marcar ele nas redes sociais. Isso é muito legal. E, lógico, a remuneração, porque ninguém vive só de rede social, né? Então, é muito importante. E a gente vê dia a dia o quanto isso faz diferença para quem está lá na ponta da cadeia, que está produzindo alimento, que não é fácil, que está cada ano mais difícil, porque as mudanças climáticas, realmente, a gente está lá na nossa região, 150 dias sem chuva, então provavelmente o ano que vem vai ter uma quebra gigantesca de produtividade. Aí quando vem ondas de calor, vem frio, vem geada, então não é simples produzir alimento. E então você vai produzir, vai consumir, compra de um produtor, saiba de quem é o café e fomente isso, né? Fomente essa cultura. Ah, com certeza. Eu faço questão de marcar, eu faço questão de acompanhar, de saber. Eu gosto de conhecer a história, né? Afinal de contas, aqui eu compartilho histórias para que essas histórias possam inspirar outras histórias. Então, tudo isso que você está vivendo hoje, né? De todos os desafios que você passou, de não ter começado com o café e agora estando com o café, isso é muito legal, porque quem tá ali ouvindo, né, quem tá assistindo, fala, poxa, tem algo que para mim é muito igual. Pode não ser diretamente com café, mas pode ser, talvez, com a agricultura, pode ser com gado, pode ser com, sei lá, outros mercados. E falou assim, por que eu não tinha pensado nisso antes? Obrigada, Aline. Obrigada, Vivian, porque você me mostrou um caminho que eu nunca tinha imaginado. Então, é disso e é sobre isso que a gente fala, né? Não, e até, de repente, né, dentro de um processo de voltar, de ir trabalhar com a família, né, de todos os desafios que existem. Então, assim, é importante compartilhar, porque a dor da gente, muitas das vezes, é a dor do outro, né? E quando as pessoas têm oportunidade de ouvir um pouco, elas se inspiram, e isso é legal. Legal. Ah, lá eu já escuto as pessoas falando, lá vai ela. Sim. Infelizmente, né, o tempo é curto, mas com certeza, se você deixar suas perguntas, se você quiser compartilhar alguma coisa, a Aline volta e a gente faz aí mais um monte de perguntas, outros episódios, então ajuda a gente a crescer aí e chegar em mais pessoas. Aline, pra gente finalizar esse episódio lindo e gostoso que foi esse bate-papo que passou muito rápido, eu sempre peço para minha convidada compartilhar uma mensagem final que possa fazer diferença em quem está nos assistindo e nos ouvindo. Então, é com você. Olha, eu acho que a gente sempre tem que seguir o que a gente tem vontade, o que a gente acredita, os nossos sonhos. Então, empreender não é fácil, não é simples. Sair de uma zona de conforto, de um trabalho, de um emprego, de uma carreira, é super desafiador, principalmente no Brasil, que tem vários entraves quando a gente tenta empreender. Mas se você tem vontade, vai que dá certo, vai planejado, obviamente, se estrutura, estuda, busca informações de mercado, visita os seus os lugares que fazem parte desse contexto e fica bem embasado para fazer esse movimento, porque dá certo quando a gente quer realmente, quando a gente está bem afim, a gente faz acontecer. E a gente tem que estar afim de fazer acontecer.
né? Porque todo dia, às vezes, a gente levanta meio desanimado, fala, será que eu fiz um movimento certo? Não, tem que fazer acontecer, tem que estar afim de fazer acontecer. E quem tá afim, vai, né? A minha mãe falava assim, vai fazer algo, faça bem feito para não ter que fazer 2 vezes. Exatamente. Então, sim, muitas vezes é desafiador, mas vamos que a vida passa muito rápido, né? E é dúvida, né? E a gente fica na dúvida, mas será que eu fiz um movimento certo e tudo? É lógico que, né, quando a gente, de uma certa forma, existe um privilégio, né? Então, quando eu falo de poder voltar para minha família, de uma certa forma é um privilégio, porque eu tenho, né, alguém que tá lá, que já pavimentou e tudo, mas sempre tem desafios, muitos, né? E a gente tem que transpor e tem que estar afim de transpor. E hoje eu tô muito feliz com a minha caminhada, não me arrependo, pelo contrário, agradeço todo dia as minhas escolhas e agradeço todo dia, fazer que nem a Anitta, né? Agradeço a mim mesma, quero agradecer a mim mesma por ter corrido atrás, por ter feito o que eu deveria ter feito. Então, é isso. Então, vai correr atrás e depois você se agradece a si mesmo. Maravilhoso! Deixa os seus contatos, como que as pessoas conseguem chegar até você, conhecer o seu trabalho, comprar os seus produtos. Legal. Bom, a minha cafeteria, então, é a 15 Coffee Company, o número 15, Coffee Company, de café, company em inglês, né? Coffee Company. A gente está em Sorocaba. Nós somos uma cafeteria, uma torrefação, uma escola de café. A gente também fornece café B2B, então para outras torrefações. Aí eu tenho o projeto, que é o projeto de exportação, que é a 55 Coffee Hub Europa. E nas minhas redes sociais, que eu divido um pouco quando eu consigo, né? Porque é uma loucura esse negócio de internet, de rede social. Às vezes a gente fica tão absorvido, que é o Aline Codo, _ Coffee Grower, que tá no Instagram, então... quiserem me procurar lá vocês vão ter um pouquinho do meu dia a dia. Mas qualquer dúvida, quiserem perguntar sobre o universo do café especial, como funciona, tô aí, só mandar uma DM, entrar em contato, se quiser fazer curso de café também, quer ser um barista, quer melhorar o café em casa, é só falar com a gente, que a gente ajuda. Ótimo, maravilhoso. Aline, muito, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Nós, empretecas, né, que somos, né, de muito tempo, muitas histórias. Um dia a gente pode fazer um episódio só dos empretecas pra gente bater um papo. O que foi... O que a gente trouxe, né, desse longo tempo. Eu vou organizar isso. E eu acho que você tem que contar o seu case no Empretec, porque o seu case eu conto pra todo mundo, né? Case de sucesso dessa moça aqui. Fiquei com as bochechas vermelhas. Essa moça e a parceira dela mandaram super bem. Foi um... Olha, aquilo tiveram pra mim... até revendedores, né? Foi uma experiência única para mim e eu, como você mesma, eu agradeço muito pelo resultado que eu fiz, né, assim, porque foi surpreendente até para mim, assim, sabe? Mas um dia eu vou gravar um episódio só falando sobre isso. Nossa, merece muito. Então, Aline, muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada a você que esteve conosco até agora, nesse episódio lindo, incrível. Obrigada pela paciência e por estar aqui comigo sempre, né? Da gente estar batendo esse papo, da gente estar aqui compartilhando. Obrigada, Maurício, pelo apoio aí sempre comigo. E se você ainda não está inscrito, corre lá, se inscreve, deixa seu like e compartilha. E até o próximo episódio. Obrigada, Aline. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.